Oi, tudo bem? Acredito que se você chegou aqui neste vídeo, você quer conhecer um pouquinho mais sobre o ensino da matemática e a construção dela e suas descobertas na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, não é difícil perceber que marcos históricos tão grandes como a Primeira e Segunda Guerra tiveram influência direta no ensino da matemática, e é isso que a gente vai discutir. Eu começo já te contando que no final do século XIX, pré-guerra, foi criado o movimento da matemática moderna, o MMM, movimento pelo qual grandes educadores dos Estados Unidos e Europa queriam que a teoria dos conjuntos e álgebra fosse passada de uma forma mais dinâmica aos alunos, de uma forma mais humanista, mas para aquela época ainda era muito difícil. Então precisava de uma forma ou outra que as pessoas aceitassem aquela ideia e que essa ideia fosse passada para frente. E para isso foi criada a Comissão Internacional de Matemática Instrucional. Esse nome dado foi traduzido em 1954 para o Brasil, mas a real sigla se chama IMUC. Essa comissão ela tinha o intuito de modernizar a matemática, e ela foi criada para debater futuramente sobre os assuntos já levantados no movimento da matemática moderna. Então, a gente tem umas fases pelas quais o movimento da matemática moderna passa. Essas fases elas vão permear principalmente pré-guerra e pós-segunda guerra, pré-primeira guerra e pós-segunda guerra. E essa fase da pré-primeira guerra, que vai de 1897 a 1914, ela tem um foco na disseminação da ideia. Como eu disse, antigamente ainda era muito difícil passar essa ideia para frente, então precisava que tivesse o foco na disseminação das ideias do movimento. E teve a pausa, obviamente, foi dado início à Primeira Guerra. E na segunda fase, ela é após a Segunda Guerra. Tem o foco no ensino da matemática contextualizado, e mais para frente eu vou te explicar por quê. Temos 52 anos passados da primeira fase para a segunda fase. Então, obviamente, é meio século passado, mais de meio século passado. Então, tem uma necessidade diferente, uma necessidade nova do ensino de matemática diferente. E é isso que a gente vai começar a falar. No pós-segunda guerra, a gente começa a ter discussões diferentes. Por quê? As pautas são tratadas como uma matemática contextualizada, uma matemática menos complexa, mais democrática, porque até atualmente existem muitos professores que acreditam que ser detentor único e exclusivo de algo e que os alunos vão mal nas suas provas, trabalhos, quer dizer que ele é um ótimo professor, mas nem sempre é assim. Então eles queriam uma matemática contextualizada, uma matemática menos complexa e mais democrática. E também uma nova preocupação, porque é pós-segunda guerra. As coisas mudam, o mundo vira de ponta cabeça. Então tem uma nova demanda de conhecimento. Bom, vamos começar pela economia. Temos a indústria automobilística em alta. E também uma tecnologia de guerra, que é a aviação. Durante a guerra, a gente sabe que quem for o melhor sai na frente. Então a aviação foi extremamente desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Iniciada na Primeira Guerra, mas na Segunda Guerra, com tecnologias fortíssimas. Bom, outro ponto, a política. Foi dada o pontapé para a época de ouro, o capitalismo. Então foi um embate de capitalismo, socialismo, comunismo, que às vezes até hoje é possível ver. E também foi um período de Guerra Fria, uma guerra de ideologias, em que aquele que fosse melhor, que tivesse uma maior supremacia, não foi uma guerra de embate, mas foi uma guerra de crescimento tecnológico, de disseminação de ideologias. Foi essa Guerra Fria. E também é impossível passar por uma guerra e não ter mudanças sociais e culturais. As pessoas mudam, os costumes mudam, tudo muda. E não só no campo da economia, política, na cultura e na parte social. É preciso também uma nova educação. Com todos esses avanços da Segunda Guerra, a gente começa a ter uma massificação do ensino básico. Mas por que isso? Porque tem uma indústria crescente que precisa de pessoas que trabalhem e tenham capacitação para aquele serviço. Então, os currículos são reformulados e
tem foco extremamente no ensino técnico, porque são pessoas que vão precisar aprender a mexer com maquinários, são pessoas que vão ter que ter um conhecimento específico para essas áreas. Então, o ensino ele é massificado. E também tem um outro aspecto que é levado em consideração, mas não tão quanto visto atualmente, que é o ensino humanista. Mas um ensino humanista tratado pelas pautas do movimento da matemática moderna, que é uma matemática contextualizada, mas ela ainda não era tanto forte quanto o ensino técnico, que sempre sobressaiu. E também, para falar de Segunda Guerra, não tem como não falar de Alan Turing. Alan Turing, ele é fruto de todo o processo do movimento da matemática moderna, conhecido também como o pai da computação. Ele, que nasceu 2 anos antes do início da Primeira Guerra, é formado em várias coisas e com certeza esse cara não tinha tempo, porque ele era matemática, cientista da computação, criptoanalista, lógico, filósofo e biólogo. Bom, esse cara é nada mais nada menos ele que criou a máquina Enigma. Máquina Enigma foi aquela que descriptografou códigos criptografados transmitidos nos comandos militares alemães. Então, o Alan Turing, com sua máquina Enigma, ela conseguia nos dar localização, horário de bombardeio, que fez com que os aliados, ou seja, aqueles que eram contra Hitler, de uma forma mais prática, conseguiram ganhar a guerra. Então, o Alan Turing é conhecido um dos heróis de guerra. Triste a sua morte, envenenamento, de suicídio ou não, por cianeto, mas tem todo o seu nome que deve ser glorificado de certa forma. E essa é um pouco do ensino da matemática na Primeira e Segunda Guerra Mundial.